Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras, que nesta semana apresenta uma jovem escritora e jornalista. Na pauta, a arte de escrever. Escritora e também blogueira, a jornalista Natália Coelho começou cedo no mundo das letras e, recentemente, realizou um sonho. Uniu a história familiar com a profissional e transformou a Folia de Reis no assunto do primeiro livro dela. Natália, você é jornalista e também é blogueira. Conta pra gente sobre essa arte de escrever. Você escreve todo dia? Eu amo escrever, Paulo. Amo. Assim, eu digo que escrever pra mim é como se fosse respirar. Eu escrevo não todos os dias porque não dá tempo, mas todas as vezes que vem uma inspiração, todas as vezes que eu me sinto tocada em escrever qualquer coisa, eu vou lá e tenho o meu blog e tenho o meu cantinho e escrevo, né? Que eu escrevo desde 2007 nesse blog. Eu criei o blog assim que eu entrei na faculdade. Então, desde então, eu uso para poder divagar, refletir, tudo. Poesia, crônica, enfim, o que tiver que escrever, eu escrevo. Não todos os dias, mas com uma certa frequência. Bom, falando em escrever, quem escreve lê bastante. Você, eu imagino, lê bastante. Costumo, não tanto quanto a gente queria, mas eu gosto muito de ler. Eu sempre, até os 7 anos, eu fui uma filha única, né, dos meus pais, então eles me ensinaram muito a gostar dos livros. Minha mãe é professora e aí então eu cresci com esse hábito. Então eu lia muito no ensino médio, lia muito na escola, lia muito na faculdade, tanto é que virei jornalista. E então eu costumo ler bastante, assim, eu gosto. O que mais seus pais faziam? Por exemplo, viagem, teatro? Eu acho que porque os meus pais eram pais muito jovens, minha mãe me teve com 22 anos e meu pai tinha 27, então eles tinham muita disposição para poder me dar asas para eu imaginar, para eu criar. Eles me levavam muito no parque, nós viajávamos muito para casa dos meus avós, tanto em Minas quanto em Formosa, né? Então, Formosa, Goiás. Formosa, Goiás, isso. E aí lá, meu avô tinha uma chácara, e lá nessa chácara meu pai brincava com a gente, assim, minha mãe brincava também de inventar histórias, os meus primos, a gente inventava histórias de que estava viajando, não sei o quê. Então eu acho que isso fez com que a minha imaginação fosse se desenvolvendo de uma maneira, assim, diferente, não sei, né, assim, mais voltada para essa área da escrita. E você imaginava suas histórias ali? Imaginava, tudo. Imaginava ali. Tanto é que a gente brincava, eu e os meus primos, quando eu encontrava com eles, né? Porque aqui eles moravam em Formosa. E aí a gente inventava que nós éramos caçadores ou estávamos numa espaçonave, assim, e pegava as coisas da minha avó, montava lá no quintal dela. E era super legal, assim. A televisão ajudou um pouco também, né? Eu assistia filmes, programas infantis, então acabava que isso ajudava. Mas esse contato com a natureza, essa vivência, esse negócio, essa vivência tanto com os pais, tanto dos meus pais quanto com o meu ambiente, assim, foi muito legal para mim. Eu tenho certeza que isso me fez com que eu virasse essa pessoa que eu sou hoje. Falando um pouquinho de escritores, quais são os seus preferidos? Na vida adulta agora, eu gosto muito da jornalista Eliane Brum. Eu gosto muito do trabalho dela, que ela escreve de uma maneira tão profunda que faz a gente viver aquilo ali, sabe? E sentir mesmo o que ela estava sentindo na hora de escrever. Eu gosto muito dela. Gosto muito da Marta Medeiros, que é uma escritora contemporânea, que fala muito sobre relacionamentos, sobre o cotidiano, é uma cronista, né? Gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, leio muito as poesias dele, tanto é que o meu blog foi inspirado num poema dele. Qual? Chamava do Ser Gauche na vida. Antes meu blog chamava La Rue à Gauche, em francês, né? Que eu amo a França, enfim, E gostava significa muito. o quê? A rua à esquerda, que ele fala, né? Vai, Carlos, ser gauche na vida, ser da esquerda, né? Assim. E eu gostava muito, foi inspirado nele. E aí eu gosto muito do Rubem Alves também, que é até um escritor que eu estou lendo o livro dele agora, que faleceu recentemente, né? E porque ele fala muito sobre Deus, assim, ele consegue casar muito a poesia com essa questão da religiosidade, da espiritualidade do ser humano. Gosto de escritores que nos fazem refletir, nos tornam uma pessoa melhor, sabe, assim. E também outros que a gente lê, assim, Chico Sá, que fala muito sobre a mulher, gosto muito dele, também é um escritor contemporâneo. Agora, todos esses escritores
te ajudaram a virar escritora? Ajudaram. Muito, muito. Não só eles, mas os que eu lia também, né, na adolescência. Tem um que me marcou muito, que é o Pedro Bandeira, que é um escritor infanto de livros infanto-juvenis. Eu cresci lendo esses livros dele, assim, eu gostava muito dele. E ele, tenho certeza que ele me influenciou muito. Tanto ele quanto a Eliane Brum, muito mesmo, assim, dessa questão de você olhar o fato com um olhar diferente, um olhar mais delicado, me influenciaram bastante. Falando agora da Natália, escritora, está aqui o seu livro, O Mosaico Mineiro, Crônicas sobre a Folia de Reis e Monte Carmelo. Foi um projeto de 3 anos, não é isso? Conta pra gente, por favor. O Mosaico Mineiro nasceu na faculdade, no último semestre da faculdade, quando eu estava elaborando o meu projeto de TCC. A professora vivia falando assim que você tinha que escolher um tema que você amasse, porque era um projeto que você ia ficar o seu último ano da faculdade envolvida com ele, então você tinha que ser alguma coisa que você amasse para você não se cansar, né, e ser prazeroso de fazer. Então eu queria muito unir o meu universo profissional com o meu universo pessoal. E eu venho de uma família mineira e goiana, e nas cidades do interior onde meus avós moram, tem muito folia de reis, tem muita folia do divino, essas festas tradicionais católicas que acontecem, né, no final do ano. Por exemplo, a Folia de Reis mesmo é uma festa que acontece na época do Natal, até o dia 6 de janeiro, que é dia de Reis, onde celebra o nascimento de Jesus, músicos simples, 12 músicos como se fossem os apóstolos, saem na rua cantando as músicas, a toada da viola, né, chamando as pessoas para participar, e as pessoas pedem os milagres, e muitas recebem. E como é que foi o seu processo de criação? Partiu da faculdade, você foi até o interior então? Fui. Você foi até Monte Carmelo? Passamos 10 dias. O livro é feito em parceria com uma amiga, que infelizmente não pôde estar aqui, mas ela também tem origens mineiras e entrou nesse projeto comigo. Nós passamos 10 dias em Monte Carmelo, que é a cidade da minha avó, e lá nós conversamos com as pessoas, documentamos através de áudio, fotografia, para se inspirar, para escrever as crônicas. Nesse tempo, você se lembra de algum personagem que te marcou, ou personagens que te marcaram? Ah, muitos. Tiveram muitos. Por exemplo, a gente conversou com o maestro Pinóquio, que é um produtor musical sertanejo super famoso, que já produziu várias pessoas, né, entre Jean Giovanni, César Menotti e Fabiano, e ele é de origem mineira e também tocador de folia, sanfoneiro, e calhou dele estar na cidade na época que nós estávamos lá, e aí nós conseguimos falar com ele, né, e foi muito legal retratar a história dele no livro, porque é uma pessoa que veio da folia, lá do interior, e hoje projetou esse cenário musical, né, pro mundo, enfim. Como eu estava lá também, acabou que pessoas da minha família, familiares meus, viraram histórias também, né. E aí, o meu avô, que hoje é falecido, na época ele era vivo, ele também foi um personagem muito marcante para mim, porque a crônica que eu escrevi dele surgiu da observação dele com a nossa família, né? Foi uma época de Natal, então não estava só eu e a minha amiga lá, estávamos outras pessoas, muitas outras pessoas. E aí ele era sempre aquela pessoa, assim, recatada, que olhava, assim, não participava, não mudava a rotina dele por conta daquela confusão na casa. E aí acabou que me veio a inspiração para escrever a crônica sobre a vida dele. Então, foram várias histórias, assim. Da forma como você fala, o livro foi a realização de um sonho mesmo, né? Foi a realização de um sonho. Assim, a gente primeiro o protocolo, né? Cumprir o protocolo acadêmico. Depois, publicar foi a realização, porque é o primeiro. Uma pessoa que cresceu gostando das letras, escrevendo, virou jornalista, e eu tenho a pretensão de continuar escrevendo, né? Tenho o meu blog. Então, ver esse material materializado, assim, sabe? Que você olha, tem seu nome, seu rosto, é muito legal. Foi um sonho mesmo. Bom, vou aproveitar aqui, vou deixar você tocar mais um pouquinho do seu livro. Tá bom. E vou pedir para você ler um trechinho dele ótimo. Aqui pra gente. Bonita essa luz de fim de tarde, transforma tudo que vê pela frente em poesia. O menino brincando de carrinho na porta de casa, a senhora varrendo o quintal, o senhor sentado no banco da praça observando o movimento da rua.
Os lojistas atendendo os últimos clientes, já ansiosos pelo fim do expediente. O bicicleteiro que desce a avenida na banguela com uma sacola cheia de pão. Primeiro, os fortes raios do sol fazem crescer os detalhes da rua. Brilha o rosto, turva o olhar, que não quer parar de encarar a beleza do horizonte. Bom, esse é um trecho de uma crônica de um livro que é repleto de crônicas. Isso, 50 crônicas. E quais são os seus outros projetos daqui para frente? Eu tenho muitos projetos. Várias coisas. Mas para sair do papel, né, demora mais um pouco. Mas no meu blog tem muitos textos, tem mais ou menos uns 180 textos. Então, eu queria publicar um livro de outras crônicas que eu escrevo lá e também de poesia. São mais de 30 poesias que eu já tenho escritas. Tem algumas outras ideias aí de romance, mas isso aí ainda é muito imaturo para poder falar. Das crônicas já tem alguma coisa preparada? Das crônicas já tem preparado, já está assim meio que engatilhado. Que bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. E boa sorte. Obrigada, Paulo. Bom, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. No segundo bloco, nossa conversa é com o advogado Diego Barbosa Campos. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e nesse segundo e último bloco eu converso com o advogado Diego Barbosa Campos. Diego, obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Eu começo perguntando o porquê de ter escolhido o direito. Olha, meu pai é advogado. Desde a minha adolescência, eu vinha amadurecendo essa ideia. Eu tenho um gosto pela leitura. Eu sabia, antes de escolher o curso, que esse era um curso vocacionado para pessoas que gostam de leitura. E então isso tudo foi somando para chegar nessa conclusão que eu tive. E não foi assim, hoje eu vejo que foi acertado, mas na época eu não tinha essa certeza, né? Então eu penso que a maioria dos universitários acaba fazendo dessa forma e foi uma aventura mais ou menos direcionada. E hoje eu me satisfaço de saber que de alguma forma acertei, porque gosto muito da minha profissão e, modéstia à parte, me vejo vocacionado para ela. Esse seu gosto pela leitura surgiu quando? Na infância, na adolescência? A minha família tem uma boa relação com literatura. Eu tenho alguns familiares que são escritores, entre eles o meu pai. E desde das minhas primeiras lembranças eu me vejo brincando entre os livros. Eu não tenho um registro assim muito bem definido de quando foi que eu comecei efetivamente a ler, né? Então a gente sabe que na infância tem uma literatura própria e aquilo ali sempre me agradou. Na adolescência eu confesso que lia muito mais por obrigação do que por gosto. Os livros da escola? Livros da escola, eu estudei numa boa escola, penso eu que era uma boa escola justamente porque incentivava a gente a ler, querendo ou não, né? Muitos desses livros eu li sem querer. E me admirava, assim, de ver as pessoas, especialmente minha mãe, sempre foi dada a leitura. Então ela era uma pessoa, assim, que era e é ainda uma pessoa que se dedica muito tempo, assim, à leitura. E então aquilo era para mim uma matriz assim de interesse. Eu fui desenvolvendo esse interesse na medida em que comecei a ler e descobri literatura que me agradava mais. Eu tive uma formação religiosa também, então a literatura religiosa ela me ajudou a desenvolver gosto por isso. E hoje, pela minha profissão e, aliás, desde a época da faculdade, por motivos óbvios, eu tenho me dedicado mais a uma literatura jurídica, uma literatura técnica, que também tem os seus encantos, né? Então, assim, muita gente pode achar que é sempre enfadonho, algo que não é. Mesmo esses autores que se dedicam a versar sobre aspectos técnicos, jurídicos, enfim, e de outras disciplinas também, outras áreas do conhecimento, eles, se tiverem talento, eles conseguem fazer uma literatura prazerosa para o leitor. Antes da parte técnica, eu sei que seu pai é poeta.
Isso também te influenciou bastante? Com certeza. Então, meu pai é poeta, ele escreve poesias há um bom tempo aqui em Brasília, não publicou ainda, mas é uma figura conhecida na cidade porque frequenta esses círculos de poetas e eu fui introduzido nisso muito cedo. Então, tenho contato com a poesia primeiro de dentro de casa. E como era dentro de casa? Muitos livros, muitos papéis, seu pai escrevia de dia, de madrugada, como era esse dia a dia? Olha, é impressionante você ter perguntado isso, porque é uma característica muito peculiar do meu pai. Meu pai é uma pessoa que vive cheio de papéis e só ele pode se encontrar naquele emaranhado. E os versos dele eram exatamente assim escritos. Então ele mesmo catava entre essa papelada toda, os poemas que ele escrevia de madrugada, escrevia dirigindo, escrevia trabalhando. Eu já disse aqui que ele era advogado. Quando a inspiração surgia, ele então não tinha pejo de escrever onde quer que fosse. E aí esse é um aspecto que eu acho assim que relevante para mim e para o interesse que eu despertei para a leitura a partir daí, porque hoje a gente tem ocasião de fazer uma leitura com atenção para o conteúdo e para aquilo que não está dito expressamente, mas que é possível apreender também do texto. Então, quer dizer, a partir do texto a gente conhece o autor. Tem um ditado que diz que pela obra se conhece o benfeitor, né? Pela obra se conhece o autor. Essa é uma mensagem importante. Falando um pouquinho agora da parte técnica, você entrou para a faculdade e teve contato com os livros técnicos. Algum você se recorda? Tem alguns que sejam mais importantes que os outros? Olha, tem uns escritores que, pela bagagem jurídica e pelo apuro da linguagem, eles se tornam clássicos, né? Eu ia dizendo para você antes que mesmo essa literatura técnica tem os seus encantos. E é verdade, porque a arte de escrever bem, ela consiste em expressar de uma maneira clara e até mesmo prazerosa para o leitor aquilo que se quer dizer. E esses escritores que têm mais talento, mais aptidão para expressar o seu conteúdo, a sua mensagem de uma maneira clara, reunindo as qualidades do estilo, e obviamente que se tiverem um bom conteúdo, se tiverem uma bagagem jurídica e uma boa mensagem a ser transmitida, eles se tornam clássicos. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos. Pontes de Miranda é um grande escritor e versou sobre diferentes áreas do direito. Chico Campos, também conhecido como Chico Ciência, é um clássico e ainda hoje referido. Outros, hoje entre nós, Carlos Ari Sandfeld é um professor muito festejado, um autor que sabe transmitir a sua mensagem. Isso é uma coisa que eu valorizo muito no escritor, naturalmente que não é a única coisa que se busca numa literatura técnica. Mas se a pessoa tiver habilidade para somar o conteúdo a uma boa forma de manifestá-lo, isso é um sinal de talento e é motivo de aplauso e certamente aumenta muito as probabilidades de tornar esse autor um clássico da literatura técnica. E que influência, Diego, esses clássicos têm no seu dia a dia no escritório? Olha, o trabalho do advogado é, em suma e em síntese, convencer. E o advogado convence por meio da linguagem. O advogado apresenta uma tese que quer que prevaleça, uma tese que é favorável ao seu cliente, e isso é muito favorecido ou muito facilitado se o advogado consegue encontrar nos clássicos um suporte para aquilo que ele está dizendo. Então, o recurso aos clássicos, ele é antes uma garantia maior de que aquilo que o advogado está dizendo é verdade e está correto, né? Então, esses clássicos, eles têm, por um lado, esse viés. Outro ponto que eu acho relevantíssimo, e é uma recomendação que eu recebi e transmito para as pessoas com quem eu convivo, que é o recurso aos clássicos para apurar o uso da nossa língua. Então, o advogado usa a língua, usa o português
como uma ferramenta de trabalho. O português está, para mim, enquanto advogado, como o martelo está para o carpinteiro. Então, o recurso a esses autores que têm habilidade para lidar com a língua, ele favorece o nosso aprendizado do manuseio da ferramenta e, com isso, favorece também o dia a dia do advogado, facilita a execução do trabalho dele, dessa função de convencer. Agora, desses clássicos, autores clássicos, tem algum que seja, assim, especial para você? Olha, são tantos, mas eu acho assim, Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira foi um orador muito habilidoso. Ele tem uma escrita fácil, ele se comunica bem e ele valsou por vários estilos. E eu penso assim que ele é uma leitura obrigatória. E eu não digo isso sozinho, né? Outras pessoas já disseram também, e há quem diga, inclusive, que só se pode escrever e falar em português se lê Antônio Vieira. Então, essa frase se atribui a Rui Barbosa e eu assino embaixo. Ok, Diego, vou aproveitar e vou chamar aqui um quadro para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, em 1608. Ele veio para o Brasil aos 7 anos e entrou para a ordem religiosa Companhia de Jesus. Por defender posições favoráveis aos índios, aos judeus e à abolição da escravatura, foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por 2 anos. Padre Antônio Vieira escreveu profecias, cartas e aproximadamente 200 sermões, dentre os quais o mais famoso é o Sermão da 60ª, no qual defende que pregar é semear. E o que você está lendo agora, Diego? Olha, hoje eu estou lendo um livro que chama Centelhas. Ele é um livro de poema de um autor. Me pareceu inusitado porque eu encontrei esse livro num sebo, que aliás é um lugar que eu gosto de frequentar. E é um grande autor, é um grande processualista e tem uma obra muito considerada no âmbito do direito processual. Mas esse livro que eu achei dele é um livro de poemas. Então eu estou hoje me dedicando a essa leitura e com uma grata surpresa de ver que uma pessoa que se dedicou a escritos assim, que para muitos podem parecer sisudos ou pouco atraentes, e teve muita desenvoltura para escrever poemas e muito talento. Estou gostando da leitura. Ok, Diego, obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, para mim é sempre um motivo de satisfação poder atender esse tipo de convite. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. Para rever esse e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau.